Entendido isso, nós então podemos passar para o estudo dos ministérios propriamente dito. Então, ministério significa serviço. E quando nós falamos do serviço, o primeiro termo que vai aparecer ali é o termo apóstolo. Bem, a etimologia desse termo é muito simples, significa simplesmente enviado. A maioria das igrejas locais elas não usam mais esse título, mas aqui em Efésios está descrito. Realmente é um termo um pouco polêmico, porque algumas pessoas acabam se apoderando dele para exercer domínio sobre outros, mas como nós vimos, esse não era o objetivo de Paulo. Paulo não estava falando sobre pessoas que seriam dominadores de outros, e Paulo também não estava falando sobre hierarquização. Paulo não estava falando sobre pessoas, o apóstolo que domina sobre o mestre, que domina sobre o pastor. Não era isso que Paulo estava falando. Ele estava falando sobre o serviço prestado. Então, enquanto verbo, nós encontramos essa palavra de várias formas na Bíblia. Então vamos fazer um estudo um pouco mais aberto para depois nós especificarmos em Efésios. Vamos pegar como essa palavra surge no panorama bíblico e ver que ela não é um bicho de 7 cabeças. Porque Deus enviou seu Filho não para julgar o mundo, ou seja, porque Deus apostolou Jesus. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que o primeiro apóstolo, no sentido mais puro, no sentido mais simples, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi o primeiro apóstolo, foi aquele que foi enviado para o mundo. Depois de Jesus, nós temos quem? O Espírito Santo. Ou seja, assim convém que eu vá para que eu vos envie o Espírito Santo. Então, segundo apostolado, não estou falando de Efésios 4, tá? Estou pegando um sentido bem mais amplo agora. O segundo apostolado é o Espírito Santo. Então, Jesus é apostolado, o Espírito Santo é apostolado. E a igreja? Assim como eu fui enviado, eu envio a vocês. Ou seja, o que Jesus diz ali? Assim como eu fui apostolado, eu apostolo vocês. Então, a igreja, ela é enviada, a igreja é uma apóstola de Cristo na terra. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que a igreja, ela recebe uma graça e o apostolado. Somos embaixadores de Cristo em uma terra inóspita, enviados para cumprir a sua vontade e alcançar um perdido. E esse apostolado não é fácil. O próprio Senhor Jesus disse aos seus apóstolos que ele os enviaria como ovelha no meio de lobos. Agora, quando nós vamos especificamente para o termo de Efésios, nós temos que fazer uma análise do que é o apóstolo naquele contexto. O primeiro grupo que nós temos que estudar é o grupo dos 12. Paulo vai dizer que a igreja está edificada sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Ainda que esse apostolado dos 12 tenha experimentado algumas fases, nós temos uma fase antes do Espírito Santo e depois uma fase depois do Espírito Santo. Isso mereceria até um outro estudo. Mas ainda que eles tenham experimentado essas fases distintas, eles constituem um ministério único. São os 12 apóstolos enviados e separados para pregar o evangelho de Jesus Cristo a Israel. E aqui é muito importante nós focarmos que esses apóstolos, a princípio, eles são separados para pregar em Israel. A esses, inclusive, é conferida a autoridade apostólica original, e sobre eles paira a promessa de que eles se assentarão sobre tronos para julgarem as 12 tribos de Israel, como está descrito ali em Mateus 19, 28, Lucas 6, 13 e Apocalipse 21, 14. Então, o ministério desses homens não tem igual. Eles são únicos. Não existem outros que substituirão estes homens. Somado com aqueles que também foram inspirados, como Paulo diz, está estabelecido sobre o firme fundamento da doutrina dos apóstolos e dos profetas, ou seja, são aqueles também que foram utilizados por Deus, junto com alguns profetas ali, para compilarem material inspirado, ou seja, foram inspirados por Deus para nós termos hoje material canônico. Então não existe nenhum homem hoje na Terra que tenha a mesma autoridade e o mesmo ministério dos 12. A estes daí,
vai ficar uma discussão. Então, com a ausência de Judas, fica a discussão sobre quem seria esse 12º apóstolo, se seria Matias ou se seria Paulo, como o próprio Paulo diz ali em 1 Coríntios 15:8, como alguém nascido fora do tempo. É importante ressaltar, no entanto, que apesar de certa polêmica, em nenhum momento a igreja primitiva, ou mesmo o apóstolo Paulo, questionou a autoridade de Matias. Mas existe essa polêmica, essa discussão, mas foi ali uma escolha humana, eles escolheram Matias e não era o momento de escolher. Bem, a Bíblia não, em nenhum momento a Bíblia condena a escolha de Matias ou diz que a escolha de Matias não foi correta. Em nenhum momento Paulo também se coloca como um dos 12. Os apóstolos simplesmente dizem, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. Então eles escolhem ali Matias. Mas tem essa discussão, que é uma discussão teológica. O entendimento comum é que sim, Matias fazia parte dos 12, porque em nenhum momento, nenhum texto inspirado, nenhum texto bíblico canônico, ele tira ou ele questiona a autoridade de Matias. O apóstolo Paulo diz que a igreja está edificada sobre este fundamento. Ou seja, esse ministério específico teve um fim com a morte dos 12 e a gente não tem, então, que equiparar nenhum outro ministério àqueles 12 apóstolos. Então, o ministério apostólico eram os 12, não tinham outros, eles morreram ali e acabou. Bem, é importante salientar que a discussão sobre o ministério apostólico não é nova. E o próprio apóstolo Paulo, ele teve no meio disso daí. Olha só o que diz em 1 Coríntios 9:2. Paulo vai dizer o seguinte: se eu não sou apóstolo para outros, eu então sou para vocês, que são o selo do meu apostolado. Então a gente vê a partir dessa frase, que daqui a pouquinho a gente volta nela, mas a gente vê nessa frase que não era uma discussão nova, não era uma coisa recente, questionar se existiu quem era o falso apóstolo, quem era o apóstolo, o verdadeiro apóstolo. Era uma coisa, eram discussões que existiam mesmo ali na igreja primitiva. Algumas pessoas elas tentam compilar uma lista de indícios. Por exemplo, o apóstolo ele testemunhou a morte e a ressurreição de Jesus, ou ele foi chamado diretamente por Jesus, ou ele tem os sinais apostólicos, que é um texto bem interessante, que realmente está ali em 2 Coríntios 12:12. Mas nós percebemos que essa lista ela deve ser considerada, mas ela não é absoluta, ela não é inexorável. Nós não temos uma lista clara como a gente tem ali quando Paulo ensina Timóteo o que é a separação e a escolha de um presbítero. Ele fala para Timóteo: o presbítero tem que ser marido de uma mulher só, ele tem que ter essa característica, ele tem que ter essa característica. Não existe uma lista clara de quem eram os apóstolos naquele momento. Inclusive, aparentemente, as epístolas estavam mais interessadas em alertar a igreja sobre os falsos apóstolos, mestres e pastores do que discutir a existência ou não de apóstolos além do círculo dos 12. Quando a gente pega os apóstolos originais, por exemplo, eles mesmos nunca questionaram se existiam ou não outros apóstolos. Eles simplesmente discutiam ali e alertavam sobre a existência de falsos apóstolos. Inclusive, o termo falso apóstolo, quem vai usar o termo falso apóstolo vai ser inclusive um que estava fora do grupo dos 12, que era o apóstolo Paulo. Isso me leva a um segundo grupo de apóstolos, que eram o grupo dos plantadores de igreja. Nós temos ali Paulo e Barnabé, que são citados como apóstolos em Atos 14:14, Tiago, que é citado como um apóstolo em Gálatas 1:19, também está fora dos 12, ou 1 Coríntios 15:7, que é irmão do Senhor. Nós temos ainda, alguns incluem, não existe nenhuma citação chamando Apolo de apóstolo, mas alguns contemporaneamente incluem Apolo, aí é uma questão para discussão, e ainda existem outros, como Andrônico e Júnias, que o texto diz que eram notáveis entre os apóstolos, ainda que exista uma discussão sobre o que significaria essa frase. Alguns vão dizer não, mas não diz que eles eram apóstolos, diz que eles estavam notáveis ali, mesmo entre aqueles que eram os apóstolos. Mas é fato que existiam pessoas fora do círculo dos 12 que também eram considerados apóstolos. Agora nós temos aqui o estabelecimento
ou seja, de novas figuras, de novos atores nesse cenário, que vão cuidar do alcance dessa igreja. Então nós voltamos àquele significado original lá do apóstolo, que é um enviado. Então nós temos pessoas aqui que estavam sendo lançadas ao mundo, enviados ao mundo, com um ministério completamente diferente, que era pregar a palavra de Cristo àqueles que eram os gentios. Então esses eram ministros separados por Deus para missões específicas e tiveram seu ministério confirmado pelas suas comunidades locais e pela igreja de Jerusalém, com a finalidade de estabelecer a igreja primitiva, principalmente a gentílica. Então eram homens que eram, primeiro, confirmados pela sua comunidade local. Assim como todo o texto de Efésios 4, ele está falando não de cargos, mas de reconhecimento. Então o pastor, ele não é simplesmente ordenado, ele é reconhecido dentro da sua comunidade. O mestre, ele não é simplesmente ordenado, ele é reconhecido dentro da sua comunidade. Então estas pessoas aqui que o texto está falando, os apóstolos, esse segundo grupo de apóstolos, eram pessoas enviadas com finalidade de organizar igrejas. Então eles seriam os plantadores de igrejas. O mais importante aqui é nós compreendermos a função, a importância que existe no movimento de plantação de igrejas. Então, olha, eu não concordo com esse negócio, eu acho que não existe apóstolo. Isso não é um problema na análise do texto bíblico. A análise do texto bíblico ele vem somente para nos deixar claro que a plantação de igrejas, para a plantação da igreja, Deus vai trazer ministros específicos que atuarão ali na edificação daquele corpo. O que a gente pode pegar, então, como o sinal disso daí? Bem, Paulo ele vai dizer o seguinte, o selo do apostolado. Ele vai dizer assim, não importa se outros me consideram apóstolo ou não, mas vocês são o selo do meu apostolado, ou seja, vocês são o selo do meu serviço. Então aqui nós estamos falando de pessoas que irão servir para a plantação de igreja e o que vai marcar o ministério dessas pessoas vai ser exatamente aquela igreja plantada. Então, o primeiro grupo são os apóstolos.